Pessoal, falar com vocês sobre o fecaloma, né? É o famoso as fezes impactadas na parte final do sistema gastrointestinal, que é ali a parte do cólon, do reto, né? Que é justamente o seguinte, né? Toda vez que a gente se alimenta, o alimento passa pela nossa boca, onde começa o processo digestório, por isso que a gente tem que mastigar bem os alimentos, vai para o estômago, depois continua sendo digerido pelo intestino, é absorvido, né? E o final, aquilo que você não usou como nutriente, vai pelas fezes. Então, naturalmente, vai estar acontecendo todo esse processo toda vez que a gente se alimenta. E existem algumas pessoas que, por vários motivos que eu vou explicar para vocês, as fezes ficam impactadas na parte final. Ou seja, não saem esses excrementos, essas coisas ruins que seu corpo não precisa. E aquele impactado na parte final vai começar a se acumular substâncias que não são benéficas para você. Isso faz com que você acumule gases, faz com que você sente seu estômago e intestino como se estivesse dilatado, aquela sensação de que está tudo dilatado, uma sensação ruim. E muitas vezes, se nada for feito, pode dar um quadro grave, inclusive uma urgência cirúrgica. Olha a gravidade que pode chegar. Mas eu vou explicar para vocês o processo que acontece e o que você pode fazer para evitar. Em primeiro lugar é o seguinte, fecaloma tem relação com algumas coisas. Primeiro, é um sinal de alerta que alguma coisa não está bem no seu corpo. Essa coisa não está bem no seu corpo por alguns motivos. O motivo número 1 pode ser hábitos alimentares. Existem hábitos alimentares que prejudicam o trânsito gastrointestinal. Por exemplo, beber pouca água, isso às vezes faz o bolo fecal ficar mais ressecado e pode gerar um fecaloma. Comer pouca fibra, a fibra tem um papel muito importante, apesar de não ser tão bem absorvida, né? Ela acumula líquido, ela ajuda a formação do bolo fecal e que ele saia de forma mais, o volume dele e também a consistência dele de forma mais natural, né? O excesso de alimentos ultraprocessados prejudicam muito. O alimento ultraprocessado é terrível para o seu trânsito gastrointestinal, é terrível para a formação do bolo fecal, então evita esses ultraprocessados, que eles prejudicam muito, né? Além disso, a falta de atividade física. A atividade física, ela ajuda na movimentação do trânsito gastrointestinal, e isso faz com que o bolo fecal seja liberado de forma mais simples, né? Além disso, coisas que a gente médico às vezes passa para vocês também prejudica, não tem jeito. Droga às vezes tem efeito colateral. E muitos remédios que eu passo como neurocirurgião, que são remédios para dor, doença de coluna, eles prejudicam. Eles fazem esse trânsito gastrointestinal ficar mais lento e às vezes ajuda a formação do paciente ficar constipado, obstipado e formar o fecaloma. O que é constipação e obstipação? É seu trânsito gastrointestinal fica mais lento e você vai menos vezes no banheiro. E aí as fezes acabam ficando retidas. Essas fezes retidas, elas podem ficar ressecadas, podem ficar endurecidas e podem fazer a formação do fecaloma. Na maioria que isso acontece, o médico vai ver seu hábito alimentar, vai ver se você tem algum sinal de alerta para um câncer, para um tumor, porque isso pode predispor o fecaloma, né? Vai atrapalhar aquele bolo fecal sair e aquilo se acumulando pode ficar mais sólido e às vezes não tem jeito, tem que fazer algum procedimento para aquilo sair, né? Junto com isso, você tem que entender o seguinte, começou a acontecer de você estar muito obstipado, constipado, procurar logo o médico, porque o médico vai mudar isso, vai te ensinar a fazer atividade física, até massagem abdominal ajuda, alguns chás podem ajudar, né? Até remédio que a gente dá para esse bolo fecal, o trânsito ficar mais acelerado, a gente não quer formar o fecaloma, mas uma vez ele formado, muitas vezes a gente tem que dar remédio para aquilo sair, muitas vezes fazer justamente pela ampola retal, retirar de forma manual mesmo essas fezes endurecidas para aquilo sair e liberar, porque senão começa a acumular e pode dar uma urgência, um quadro grave mesmo, problemas intestinais sérios, fazendo até sendo necessário fazer uma cirurgia. E junto com isso, o médico vai investigar quais são as causas. São algumas causas primárias, são causas secundárias, tem um tumor, tem alguma doença inflamatória, tem um problema alérgico, né, alimentar, você tem algum tipo de intolerância, é falta de atividade física, ele vai olhar o seu contexto como um todo. Ou até medicamentoso que a gente faz. Mas o fecaloma para resolver vai desde mudança de hábito, a remédios que a gente dá, que muda a consistência, tanto de forma local. Então, alguns supositórios, eles ajudam nisso, né? Algumas lavagens que a gente faz ajudam também essas fezes endurecidas a sair. Pode ser também de forma manual, através de tirar o fecaloma mesmo, com a mão, para justamente retirar com o dedo aquilo ali, tirar aquela parte mais dura e o resto das fezes sair, né? Ou até cirurgias em casos bem extremos. Por isso você tem que ficar atento, fecaloma não é besteira. Se você conversar com qualquer médico que fica em emergência, chega todos os dias pacientes com fecaloma, com quadros abdominais às vezes até graves, porque foram deixando passar isso. Tem que saber qual a causa para poder agir. Espero que seja